Eu quero que você leia comigo em Lucas 2, versículos 10 e 11. Fica muito ligado. Diz assim a palavra do Senhor. O Marcão me ajuda aí com o horário, tá, Marcão? Para não atrapalhar o coral. Lucas 2, 10. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Repita isso comigo, é didático. Boa nova de grande alegria. Agora com muita alegria. Diga assim: boa nova de grande alegria. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Que grande alegria! Que boa nova era essa? Que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma boa nova de grande alegria é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo querido, sem o Senhor nada podemos fazer, sem a revelação do Senhor, sem a luz do Evangelho, nós só teríamos informações aqui, só teríamos um estudo bíblico aqui. Mas Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, pela sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo, que vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nós clamamos: Espírito de sabedoria e de revelação, vem sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Muito bem, então, queridos, eu não quero falar sobre polêmica, não é tipo, 25 de dezembro não aconteceu o Natal, ou aconteceu o Natal. Eu não quero entrar nesse mérito. Também não quero falar sobre se o Natal é uma festa pagã, ou não é uma festa pagã. A gente não vai mexer com isso. Também não vou abordar se o Natal é para incentivar o comércio, ou se não é. Não, irmãos, nós vamos aproveitar um fato aqui. Jesus nasceu. Não é? E se o mundo todo está pensando nisso, está pensando no nascimento de Cristo, então vamos aproveitar, né? Eu acho que a igreja tem uma tendência de endemonizar essas datas. A gente pode aproveitar essas datas para pregar o Evangelho, não é? Jesus nasceu, esse é o fato. Então presta bem atenção nessa introdução. A importância da encarnação. A encarnação é essa boa nova de grande alegria. Por quê? Então presta bem atenção. Em primeiro lugar, porque é uma aliança entre Deus e o homem para sempre. Pensa bem, Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, quando Deus se fez homem, irmãos, agora nós temos uma pessoa divina. Quando Jesus, homem, estava aqui, ele era cheio de Deus. Ele foi o primeiro homem na terra cheio de Deus dentro dele. Foi a primeira pessoa. Foi o primeiro dessa nova raça. Quem está me entendendo? Antes de Jesus, os homens tinham um relacionamento com Deus à distância. Então, quando Jesus veio, ele é a primícia de uma nova raça. Deus dentro dele, Deus misturado com ele. Quem está me entendendo? E agora, irmãos, você tem Deus dentro de você. Então, a primeira coisa que aconteceu é isso. Uma aliança eterna entre Deus e o homem. Diga, a encarnação. Diga bem forte, diga, a encarnação celebra essa aliança eterna entre Deus e o homem. Posso ouvir um glória a Deus? Agora você está misturado com Deus, aleluia. Isso é tremendo demais, irmão. A segunda coisa que aconteceu, as promessas agora iriam se cumprir. Qual promessa? Lá em Gênesis 3,15 fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando a mulher teve esse filho, essa semente, que na verdade não é filho do homem, é filho de Deus, ele só usou a mulher como barriga do aluguel, não é? Quando esse bebê nasceu, irmãos, que coisa mais tremenda, então estava anunciado, a cabeça da serpente vai ser esmagada por esse menino que vai crescer, diga glória a Deus. Por isso que Satanás ficou tão em crise, Satanás ficou tão endemoniado, o inferno ficou tão desesperado, que eles tentaram matar essa criança. Fica comigo aqui. Eles tentaram matar essa criança. Quem está me entendendo? Não é? Conseguiram convencer o Herodes a baixar um decreto
para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque eles estavam desesperados, porque a derrota deles viria através do descendente da mulher, da semente da mulher. E é esse menino, e agora? Vamos matar esse menino. Mas não conseguiram, graças a Deus. Olha o que diz Hebreus 2,14. Visto que os filhos são humanos, ele também se tornou humano. Para quê? Por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Por isso que Jesus teve que se fazer humano. Por isso que Deus teve que se tornar homem. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. Então, qual que é a primeira coisa aqui, irmãos? Primeira coisa, a importância dessa encarnação. Então, a aliança eterna entre Deus e o homem. Qual que é a segunda coisa? As promessas agora iriam se cumprir. Não é? Tinha outra promessa tremenda, que ao invés de maldição, agora a bênção. Qual que era a promessa? Gênesis 12:3. A sua semente abençoará todas as famílias da terra. Deus falou isso para Abraão, não é? Então, o descendente dele, que era Cristo, abençoaria todas as famílias da terra. Jesus se fez de maldição no nosso lugar para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Acabou a maldição. Agora nós somos debaixo da bênção, porque Jesus nasceu. Diga glória a Deus. E a última coisa aqui. Não há mais impossíveis para o homem. Olha só, para o homem que tem Deus dentro dele. Não tem mais impossível, porque, irmãos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo na encarnação é milagre. Quer ver? Presta atenção. Desde a concepção, que foi virginal, não é? Uma mulher virgem, uma menina, engravidou do Espírito Santo. Isso é uma coisa tremenda, isso é uma coisa misteriosa. Tudo foi milagre. Quando Jesus nasceu, veio os anjos para anunciarem para os pastores que ele havia nascido. Esse texto que eu acabei de ler, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, foi falado por anjos. Isso é um milagre também, quem está me entendendo? Tudo na encarnação é um grande milagre. Então presta atenção. Por que Jesus teve que nascer? Ele precisava ser tentado em todas as coisas, só um homem. Ele não podia vir como um fantasma, ele não podia vir como um espírito. Só um homem poderia ser tentado em todas as coisas, e ele teria que ser provado e não poderia cometer pecado. Se isso acontecesse, e nós sabemos que aconteceu, ele foi provado, tentado em todas as coisas e não cometeu pecado, então ele poderia ser o nosso substituto na cruz. Quem está me entendendo? E aí, irmãos, ele poderia então morrer, derramar o sangue dele, porque o sangue que nos justifica dos nossos pecados, só um homem poderia fazer isso. E depois que ele fizesse isso, ele voltaria para a direita de Deus, porque ele abriu mão de tudo isso, ele deixou a glória de Deus e veio para cá como homem. Então, quando ele cumpriu a missão dele na terra humana, ele voltou para o lado do Pai e ele enviou o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Irmão, por isso que ele precisava nascer. Se ele não nascesse, nada disso poderia acontecer. O homem entregou a humanidade para Satanás, foi o Adão. Só um homem poderia tomar de volta, diga glória a Jesus. Então, por isso que Jesus nasceu. É importante ou não é esse dia? Ainda que não seja 25 de dezembro, pode ser um outro dia qualquer, mas, irmãos, o fato é, Jesus nasceu, glória a Deus. Os anjos falaram para os pastores: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Agora vocês entenderam por que é uma grande alegria? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus está aliançado com o homem para sempre. As promessas agora vão se cumprir. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Chega de maldição, agora é bênção. Não há mais impossíveis para os homens, porque, irmãos, uma menina virgem e engravidou do Espírito Santo, não tem nenhum impossível para você e para mim. Diga glória a Deus. Isso é a encarnação. É a encarnação de Cristo, eu resumi para vocês. Agora, o que eu quero te mostrar hoje aqui, eu quero te mostrar como que as pessoas lidam com isso. Hoje, como elas lidaram ali no passado, não é? Então vamos ver aqui comigo três grupos de pessoas que tinham ali o Cristo que nasceu, o Deus se fazendo homem, e como que elas se relacionaram com isso. E como que a humanidade se relaciona e com isso hoje. Vamos ver. A minha intenção aqui é que você se identifique com um desses grupos. Ok? Então vamos ver o primeiro grupo. Os religiosos. Como que eles se relacionaram com o fato de Deus se fazer homem? Como que eles se relacionaram com o nascimento de Cristo? Então os religiosos são aqueles que sabiam tudo sobre o nascimento de Cristo,
mas não se importaram quando aconteceu. Quer ver? Olha só o que diz aí Lucas 2, o versículo 7, quer ver? Me acompanha. E deu à luz o seu filho primogênito, a Maria, deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou aonde? Numa manjedoura, ou seja, no coxo do boi beber água e comer. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meu Deus do céu, irmãos, eu entro em crise toda vez que eu leio isso. Os religiosos sabiam tudo a respeito da encarnação, a respeito da vinda do Messias. Eles sabiam que Deus enviaria um homem para substituir a humanidade, para resolver o problema do pecado da humanidade. Eles sabiam, porque tinham profecias para eles. Por exemplo, Isaías 7,14 diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías disse isso. Uma virgem vai conceber, vai dar à luz um filho, ele vai ser chamado de Deus conosco. Deus conosco, Deus em vocês, Deus em nós, Deus conosco. O nome dele vai ser Emanuel, é isso que significa Emanuel. Irmãos, os estudiosos sabiam que isso iria acontecer. Os sacerdotes sabiam disso, eles liam a Bíblia deles. Olha o que diz Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, olha só, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel, cujas as origens não, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, irmãos, eles sabiam disso. Eles sabiam onde que Jesus nasceria, eles sabiam onde que o Messias nasceria, eles sabiam que não era uma pessoa comum, porque ele já existia desde a eternidade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então eles já sabiam de tudo isso, mas quando chegou esse dia, eles pisaram na bola. Como que pode isso? Quando chegou esse dia de Jesus nascer, irmãos, eles não valorizaram. E é curioso que quando os magos do Oriente chegaram no palácio do Herodes, procurando pelo rei que havia nascido, por causa da estrela que eles viram, que conduziu eles do Oriente até o rei Herodes ficou apavorado. Como assim? Não, nasceu um rei aqui. Nasceu um rei e nós viemos seguindo a estrela dele. E ela parou aqui, em Jerusalém. Onde que ele está? Irmãos, o Herodes ficou tão desesperado como rei, que ele mandou chamar os estudiosos da Bíblia, mandou chamar os sacerdotes, mandou chamar os sábios da palavra. E olha só o que eles disseram para o Herodes. O Herodes perguntou: onde é que deveria nascer o Messias? Olha só, aonde que deveria nascer o Messias? Ele já sabia. Ele sabia que o Messias tinha nascido. E ele perguntou: qual é a cidade que ele deveria nascer? E os estudiosos da Bíblia sabem e vão dizer para ele, olha o que eles vão responder. Eles vão responder assim: olha, vai nascer em Belém. Por quê? Porque está escrito em Miqueias 5,12. Eles disseram isso para o Herodes. Aí eles recitaram Miqueias 5,2. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, cujas origens são desde a eternidade e desde os tempos antigos. Já pensou, irmãos? Eles sabiam, mas não tinha lugar para eles na escribaria. Quem está me entendendo? Não tinha lugar. O Messias estava nascendo e eles não prepararam isso. Meu Deus do céu. João 1,11 diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por que não? Agora escuta bem, por que não tinha lugar para Jesus na hospedaria? Por quê? Irmãos, eles estavam, escuta bem, aqui eu quero que você se identifique. Irmãos, eles estavam tão ocupados com o tal do recenseamento, não é? Que o César Augusto decretou. O recenseamento era o seguinte: o César Augusto estava brigado com Herodes e ele queria mostrar quem mandava lá. Quem manda aqui sou eu. Então ele mandou fazer um recenseamento de todo Israel. E todo mundo tinha que voltar para a sua cidade natal. Irmãos, isso era uma providência para que o menino nascesse em Belém. Era uma providência de Deus. Ele fez esse recenseamento para coletar impostos. Nunca, isso na história, nunca isso deu certo. Era só para o menino nascer em Belém. Agora preste bem atenção. Estava todo mundo tão impressionado com o recenseamento, que ali onde Jesus chegou com seus pais,
não é? A Maria e o José, não tinha lugar para ele, não tinha lugar para Deus nascer, não tinha lugar para o Messias nascer. Ele teve que ir para um estábulo, ele nasceu num coxo de animal ali, porque não tinha lugar para o Rei dos Reis nascer, porque estava todo mundo ocupado demais com a sua própria vida. Quem está me entendendo? Irmãos, eu vejo isso nos dias atuais, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus quer morar em nós, quem está me entendendo? Não é? A Bíblia diz que se nós, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Por que Jesus não está encontrando lugar no coração de muita gente? Porque, irmãos, nós estamos muito ocupados com os acontecimentos. Eu nem vou pontuar os acontecimentos, para não ser polêmico. Mas nós estamos tão ocupados com as coisas em nossa volta que nós não temos espaço para o Messias, para o Rei dos Reis, para o Filho de Deus nascer no nosso coração. Não tem lugar para ele na hospedaria. Vocês não acham isso uma tragédia, irmãos? Então, o primeiro grupo de pessoas são esses. São aqueles que sabem, ouvem desde criança sobre Jesus, já participaram de tantos natais, eles falam sobre tanta coisa da Bíblia, eles já conhecem, mas Jesus não tem lugar na vida deles, é uma religião. Então eles frequentam uma igreja, eles fazem algumas coisas, até talvez leiam a Bíblia, oram como aqueles sacerdotes faziam, então, mas Jesus não tem lugar no coração deles. Tem alguém me entendendo aqui? Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Aleluia, acharam um relógio ali para mim. Fiquei mais tranquilo. Muito bem. O segundo grupo de pessoas são os pastores de Belém. Irmão, olha só o que diz Lucas 2, versículo 12. Olha o que o anjo disse para os pastores. Isto vos será de sinal. Que sinal? Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Irmãos, lembra o que o anjo disse para os pastores? Eu trago para vocês boa nova de grande alegria, é que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, não é? Então eles entenderam, os pastores entenderam. Entendi o que vai acontecer agora. Deus agora se tornou um com o homem. Agora o homem é um ser divino. Entendi que agora aquelas promessas que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente vai se cumprir, que acabou a maldição, ele se fez maldição no nosso lugar para que nós fôssemos feitos livres, para que nós fôssemos abençoados. Entendi o que aconteceu. Beleza. Agora olha só, irmãos, quando o anjo disse para eles, olha, o rei, o Messias, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Como assim? Eu digo assim, que irmãos, eles acreditaram nisso. Sabe, diferente daquele grupo lá, que o Messias estava nascendo, mas não tinha nem lugar para nascer, porque não acreditaram nisso. Apesar de saberem tantas informações, esse grupo aqui dos pastores, irmãos, eles acreditaram, mesmo que o Messias prometido, o palácio desse Messias era um estábulo. Quem está me acompanhando aqui, ó? Eles chegam ali, o palácio é um estábulo, um monte de animais ali, aquela confusão. Cadê o menino? O menino estava no berço dele, mas não era um berço de ouro, era um coxo. Não tinha nenhuma coroa, e era uma criancinha. Se tratava de uma criancinha inofensível, frágil, nos braços da sua mãe. Irmão, mas eles acreditaram nisso. Então, esse grupo de pessoas aqui, os pastores, tanto que eles acreditaram, irmãos, que eles, olha só o que diz Lucas 2, versículo 16, eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Percebe a diferença? Aquele grupo ali, o primeiro grupo, nem se moveu, eles sabiam, até deram informação para o Herodes, mas não se moveram. Esse grupo aqui, irmãos, de uma forma rápida, apressadamente, eles priorizaram. Aquele primeiro grupo priorizou os acontecimentos, o recenseamento, o que estava acontecendo em Jerusalém e se distraíram da vinda do Messias. Esse segundo grupo aqui prioriza o nascimento do Messias. Meu Deus do céu, eles largam tudo, porque eles estavam cuidando do rebanho deles. Eles largaram tudo e foram honrar o Messias. Quem está me entendendo? E não somente isso, irmãos. Olha só,
eles saíram dali pregando, olha o que diz Lucas 2,17. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles viram o menino e começaram a divulgar o que os anjos disseram para ele. Olha o que diz o versículo 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. O apóstolo Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Quem aqui creu em Jesus? Você fala de Jesus? Guarde essa, não precisa mais levantar a mão. Porque se você crê em Jesus, você fala de Jesus. Falar o quê, pastor? O que os pastores falaram. O que foi que eles falaram? Aquilo que a gente falou lá na introdução. Eles falaram, Deus está aliançado para sempre com o homem. O que mais que eles falaram? As promessas agora sobre a encarnação vão se cumprir. A semente da mulher agora vai esmagar a cabeça da serpente. Não tem mais maldição, agora é bênção, porque a semente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. O que mais que eles falaram? Não tem mais impossível para nós, porque agora o próprio Deus mora dentro de nós. Isso que eles estavam falando, irmãos, e todo mundo ficava maravilhado com isso. Isso é o nascimento de Jesus. E por último, para a gente orar, fica comigo aqui. Então, bora só relembrar. Quais são os dois primeiros grupos de pessoas? Qual é o primeiro? Os religiosos. Sabem tudo, mas não se movem. Sabem tudo, mas não valorizam, não tem revelação do que significa de fato Jesus ter se tornado, Deus ter se tornado homem. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é grande demais, por isso que o anjo diz, gente, eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso é uma boa nova, é a maior boa nova que já aconteceu. Deus se fez homem. Isso é tremendo demais. Amém, queridos? E qual que é o segundo grupo de pessoas? Os pastores, não é? Os pastores que eles acreditaram, apesar de ser um bebezinho, acreditaram, apesar de não terem visto coroa, não terem visto palácio, não terem visto um berço de ouro, eles acreditaram e eles priorizaram, eles correram para lá e saíram pregando para todo mundo o que tinha acontecido. Aconteceu, pessoal, Deus se fez homem, aconteceu. Diga glória a Deus. E o último lugar para a gente orar. Último lugar, os magos do Oriente. Então, os religiosos sabiam tudo, mas não fizeram nada. Os pastores que priorizaram, creram. Agora, os magos do Oriente. Olha o que diz Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Deixa eu te falar só um detalhe aqui. Essa viagem, naturalmente, duraria 3 meses em lombos de animais, não é? 3 meses. Já seria, assim, um grande empreendimento. O cara para a vida dele ali. É um grupo... Vocês sabem que não é necessariamente três reis, não está em lugar nenhum que são 3 reis. As pessoas dizem que são 3 por causa dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Mas não diz que são 3. Poderiam ser 20. Não fala também que são reis. Fala que são magos do Oriente. Como eles deram muitos presentes valiosos, supõe-se que eram reis. Mas, irmãos, o fato é que eles fizeram uma viagem, eles pararam a vida deles. Se durou 3 meses, pelo menos, nós não sabemos. Agora, tem um detalhe na Bíblia, que o rei Herodes pergunta para eles, quando que vocês viram a estrela? Fala para mim, quando? A gente não tem o registro da resposta deles, mas nós temos o registro que o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Provavelmente, os magos do Oriente teriam respondido há 2 anos atrás. Então, essa viagem teria durado 2 anos. Quem está me entendendo que foi um grande preço que eles pagaram? Irmãos, eles não sabiam quase nada, tão diferente daqueles sacerdotes que sabiam tudo e deixaram que o rei dos reis, senhor dos senhores, nascesse numa manjedoura. Não fizeram absolutamente nada por eles. Os pastores receberam uma revelação, mas talvez não tinham o que fazer pelo menino. Eram pessoas também pobres. Agora, irmãos, Deus teve que encontrar pessoas do outro lado do mundo
para dar essa honra ao seu filho. Quem está me entendendo? E você vai ver que isso aqui é muito importante para o menino. Vai ser muito importante esses presentes que ele recebeu. Olha só, eles perguntam. Quando eles chegam ali em Jerusalém, eles perguntam, versículo 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, irmãos, tem uma procura. Esse terceiro grupo de pessoas, eles estão à procura. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Parece, irmãos, que, não aqui na nossa igreja, mas parece que tem assim uma falta de paixão para buscar o Senhor. Entende? Parece que não tem assim aquela determinação. Olha, sei lá como que eles receberam essa revelação lá, a Bíblia não deixa claro. Eles só viram a estrela, mas parece que eles têm informação de que era um rei que estava nascendo. Porque eles dizem para o Herodes: onde é que está o rei dos... Tem uma procura, tem um desespero por achar, tem uma prioridade de abrir mão de tudo para achar o rei dos reis. Que coisa tremenda. Irmãos, eles reconheceram Jesus como rei. Eles perguntam: onde está o recém-nascido rei? Aleluia. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Interessante, ele não diz assim: olha, nós viemos aqui para receber algo dele. Eu não estou dizendo que isso está errado. Quem está comigo aqui? Não está errado você querer, você orar para Deus e pedir coisas. Não tem nada de errado. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, está tudo certo. Não tem nenhum problema. Mas imagine, irmãos, uma viagem desse tamanho. Abrir mão de tanta coisa. Porque o que eles querem fazer... Onde está o rei dos judeus? Porque nós fizemos toda essa viagem para adorá-lo. Eu fico pensando, como está a nossa igreja, eu digo a igreja do Senhor Jesus na terra. Será que ela tem essa perspectiva? Domingo, pessoal, domingo, arruma todo mundo, arruma os meninos, domingo. Ah, mas tem não sei o quê, tem esse evento, tem esse aqui, tem esse outro evento aqui. Eu não vou nem pontuar os eventos também, né? Mas aí, então não vou. Logo hoje? Não vou não. Porque na verdade, irmãos, parece-me que cultuar a Deus é, na verdade, sinônimo de resolver meus problemas. Esses caras, eles estão aqui, olha, porque nós viemos aqui para adorá-lo. Diga glória a Deus. Meu Deus, que grupo de pessoas maravilhoso. Sabe, eles querem dar glória para Deus. Olha o que diz Mateus 2:11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. O que mais que eles fizeram? Só isso? Só isso? Já era muita coisa. Os pastores também fizeram isso. Mas eles fizeram algo mais. Algo mais. Eles transformaram a adoração deles em algo que pode se tocar, né? Algo tangível, de verdade. Olha o que eles fizeram. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora, isso aqui é muito tremendo, porque, irmãos, logo depois dessa visita, você leia a sua Bíblia, na continuação, alguns versículos depois, o rei Herodes, frustrado porque os magos do Oriente foram por outro lado e não voltaram para falar para ele aonde o Messias estava, porque ele tinha dito assim: me diga onde ele está. Digam para mim, porque eu quero lá, eu também quero fazer uma adoração. Mas a Bíblia diz que ele queria matar o menino, porque o diabo estava apavorado com o nascimento dessa criança. Ele queria matar o menino. Então, como os magos não voltaram lá, escuta bem, como eles não voltaram lá, irmãos, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E agora? Então, Deus fala com José: José, pega o menino e a mãe dele e vaza para o Egito. Agora tinha dinheiro, quem está me entendendo? Tinha muita grana, era uma viagem internacional, uma viagem muito longa, sem avião, sem carro, em lombos de animais, uma viagem que durou também meses, com certeza, mas o José e a Maria tinham muita grana, porque Deus proveu antes da necessidade chegar. Eu acho tremendo isso. Esses caras, esses magos do Oriente, além deles terem vindo para adorar o Senhor, eles vieram como uma provisão de Deus, para resolver o problema daquele casal. Diga glória a Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, só por curiosidade para a gente fechar, o ouro representa a realeza na Bíblia, então eles trataram Jesus como rei. O incenso
O incenso representa oração na Bíblia, não é? Olha o que diz aqui, Salmo 141, 2, suba a tua presença, a minha oração como incenso. Apocalipse 8, 4 diz, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o que significa um incenso? Eles estão tratando Jesus como Deus. Eles reconheceram Jesus como rei, eles estão reconhecendo Jesus como Deus, porque a gente só ora para Deus. E a mirra era uma resina usada para embalsamar os corpos. Eles estão reconhecendo Jesus como o Messias, aquele que viria para morrer no lugar da nação. Quem está me entendendo? Foi uma revelação muito poderosa desses homens. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui. Presta bem atenção. Qual dos grupos você se identificou nessa manhã? Tenho certeza que ninguém se identificou aqui com os religiosos. Aqueles que têm muita informação, mas têm tanta preocupação com as coisas do mundo, que não tem lugar para Jesus no seu coração. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que se identificou com essas pessoas. Amém, queridos? Diga amém. Nem que seja pela fé. Né, irmãos? Porque o príncipe deste mundo tem trabalhado duro, hein? O príncipe deste mundo tem trabalhado tão duro para fazer do mundo um lugar tão atraente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais a gente conquista coisas nesse mundo, mais difícil se torna para sair dele. Quem está me entendendo? Esse púlpito de ouro, não posso morrer agora. Não posso sair daqui. Preso aqui. E aí eu fico tão distraído com o mundo que eu perco, irmãos, o Cristo que quer viver no meu coração. Não consigo ouvir a voz dele, só os gritos do mundo. Mas eu tenho certeza, não tem ninguém que se identificou com esse grupo. O outro grupo, os pastores. Qual grupo você se identifica? Aqueles que creram, apesar de tudo. Porque, irmãos, hoje em dia é assim, ó. Eu creio em Deus. Aí acontece alguma coisa ruim na minha vida. Não creio mais. Porque o meu Jesus é um rei, que tem uma coroa enorme, que é isso, que é aquilo. Então, manjedoura, estábulo, sem coroa, não deu certo. Não creio mais. Não, irmãos, eles creram apesar do que eles viram, porque o justo não vive pelo que ele vê, ele vive pela fé. Aleluia. E nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Então, irmão, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que falte o rebanho no seu aprisco, todavia você tem que se alegrar com o Deus da sua salvação. Os religiosos, os pastores que creram apesar de tudo e saíram dali testemunhando. Como assim? O que eles estão testemunhando? Que Deus se fez homem. Onde ele está? No estábulo. Deus se fez homem. Onde ele nasceu? Num coxo. Tem uma coroa no Messias? Não! Tem um monte de mosca voando em cima dele. Mas eu creio que agora vai ser tudo diferente. Deus se fez um com o homem, as promessas vão se cumprir agora, não há mais impossíveis para nós. Deus se fez homem, Emanuel está conosco. Eles creram. E o terceiro grupo, qual o grupo que você está se identificando? O terceiro grupo, aqueles que pagam o preço, meu. Pagam o preço para honrar o Senhor. Aqueles que têm no seu coração a prioridade de adorar. Por que você está aqui? Eu estou aqui para receber uma bênção. Não. Você está aqui para adorar o Senhor. Por tudo que Ele já fez na nossa vida, irmãos. Meu Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu e Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. Ele nos justificou. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Ele nos deu o Espírito Santo. O que nós queremos mais? Nós já temos tudo. Ele nos deu autoridade como embaixadores de Cristo nessa terra. Eu tenho que viver para adorá-lo. Quem está me entendendo? Não tem mais essa de, mas não deu certo, irmão. Já deu certo. Você que não está entendendo. O Messias já nasceu. Você que não está entendendo.
Porque dar certo não significa que uma coisa aqui na terra deu certo. Já deu certo, ele já nasceu, ele já levou nossas enfermidades, ele já levou nossa maldição, aleluia, ele já se fez pecado no nosso lugar, já aconteceu. Qual é a adoração? Qual é a atitude? Qual é a atitude da igreja? Qual é a atitude da igreja? Irmão, é adorar. É adorar. Ah, mas vai acontecer agora, vai passar um eclipse, o maior eclipse do mundo. Irmão, 6 horas da tarde? Na hora que eu vou... Grava aí para mim. Grava esse eclipse para mim. Porque eu quero é adorar o meu Senhor. Eu estou falando de eclipse para não falar coisa da realidade, tá bom? Para não ofender ninguém. Qual dos grupos você se identifica? Religiosos, pastores e magos do Oriente.